Olá! O que eu vou falar hoje é um assunto um pouquinho dolorido. Vai mexer com algumas coisas que eu acho que vocês nunca pensaram sobre isso. Tipo, cada ato que eu cometo, qual é a consequência que eu cometi no passado, que consequência ele tem no meu dia a dia hoje. Eu sou Bernadette e vamos continuar falando de como nós podemos arrancar daqui de dentro trabalhar as nossas deficiências, né? Então vamos lá. A cada ato que você comete, e também eu não lembro de alguém ter trabalhado isso, para cada ato que a gente comete, e o sistema mental foi feito de uma forma que não tem escapatória. Cada ato que você comete, seja querendo, de propósito ou sem querer, ele vai estar a vida toda com você. A diferença é como que ele acontece dentro do nosso sistema corporal. Então eu tenho que dar uma explicadinha para ver se vocês conseguem compreender por que eu tenho que explicar, para justamente vocês conseguirem trabalhar depois com vocês. Veja bem, quando você faz um ato, ou quando você aprende alguma coisa, você não pode segurar isso o tempo todo aqui. Você foi para a escola de pequenininho e aprendeu algumas coisas e foi para casa e teve que viver, e esse conhecimento desapareceu. Mas de repente, passado alguns anos, você vai prestar um concurso e você não teve tempo de estudar sobre isso, e de repente, quando a prova apareceu na sua frente, você recordou, você associou de uma coisa que tinha acontecido há muitos anos atrás. Isso se chama memória fotográfica. É assim que o entendimento acontece. É assim que se elabora o sistema mental. Agora vamos para a nossa vida. Veja bem, né? Guardem certinho como que o aprendizado acontece. Agora vamos lá. Eu passo, eu posso, eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quiser. Então, de repente, eu quis fazer mal para alguém e eu fiz conscientemente, sem reação nenhuma, simplesmente prejudiquei uma outra pessoa. Ninguém vai ficar sabendo, apenas eu. Passaram alguns anos, para onde que vai isso? E nem muitos anos, talvez 2, 3 semanas, você já nem recorde mais disso. Nessa hora é como se você semeasse dentro de você uma informação. Lembra da matemática? Lembra da escola? Você semeia. Adivinha o que acontece? É muito terrível como que a mente trabalha. E essa mente, não pensem que é o lado positivo ou negativo. Ela não tem descrição disso. Você que vai semear. Vamos seguindo o nosso exemplo. Então eu fiz mal para alguém, prejudiquei, esqueci. Essa outra mente que nós vamos conhecer, que nós estamos fazendo um trabalho para conhecer, que é a corporal, tudo que ela recebe, ela tem a função de devolver a você. E ela não vai desistir, eu insisto muito nisso, ela não vai desistir. Ela quer que você simplesmente recorde, como aconteceu na prova lá, no concurso. Então ela vai fazer com que coisas semelhantes àquilo aconteça com você, para ver se você associa ou se recorda. E adivinha, a grande maioria não recorda. Mas se você aprender comigo, você vai aprender uma regrinha básica. Toda vez que alguma coisa fora de você acontecer e você sentir qualquer reação física, você vai falar em alto e se incomodar com a pessoa. Isso eu repito direto, é uma regra que você vai falar: eu já fiz isso, só que eu não estou me recordando. A mente, ela tem a obrigação de devolver. Mas agora você vai perceber que durante a vida toda, várias vezes, você passou por aquela situação. Só que o que acontecia? Principalmente, você ficava muito agressivo. Quando você vê uma pessoa que prega muito, que ela é honesta, que ela não logra ninguém, que ela é maravilhosa, você observa quando ela está sendo roubada. Se ela ficar muito agressiva, ela não é tão honesta assim. Mas como eu não sou tão honesta? Eu não roubo ninguém. Então essa parte nós vamos ter que explicar.
Essa outra mente, ela é simbólica. De repente, uma pessoa nunca roubou realmente nada de ninguém, mas rouba tempo, manipula para as pessoas não fazerem o que elas querem, tipo, né? Então essa mente que eu estou falando, ela lida com coisas simbólicas. Então tem um tipo de pessoa que comete atos negativos querendo, de propósito, sem reação física. Essa pessoa, no decorrer da vida dela, ela sempre vai encontrar pessoas realizando o mesmo ato que ela. Porque esta outra mente, como ela é 90 vezes maior, ela vai fazer de um tudo para que isso apareça, para ver se você recorda. Não tem maldade, a mente não quer prejudicar, ela não quer derrubar ninguém. Ela simplesmente quer, é o processo de aprendizagem. Então, essa pessoa que fez de propósito, com certeza, ela vai sofrer do mesmo mal, mas dia menos dia, ela vai receber de volta. Isso é uma lei da mente que eu até não gostaria que fosse assim, mas por isso que a gente não precisa julgar ninguém e não precisa desejar mal para ninguém. A própria pessoa semeia dentro dela. A própria pessoa cria os próprios cárceres. Ela mesma se aprisiona dentro daquilo que ela comete, esquece, vai para outra mente e ela fica atraindo esse mesmo tipo de coisa. Mas tem, e principalmente quem está assistindo esse vídeo, são pessoas que, apesar de passarem a vida fazendo coisas positivas, a vida não é tão boa. É como se a vida roubasse dela o que ela teria merecimento. E ela pergunta, por que eu não consigo atrair tantas coisas boas se eu sou uma pessoa boa? Vamos lá. Sem querer, muitas vezes a gente quis ajudar um colega, a gente quis fazer uma sociedade e a sociedade não deu certo. Quer dizer que sem querer você atrapalhou alguém, você prejudicou alguém. E sem querer, tipo, se você pensar bem, entre ser uma pessoa boa e não ser, eis a questão, é assim, será que eu não sou uma pessoa boa porque eu tenho dificuldade de ser mal? Vocês já pensaram sobre isso? Será que o que me impede de ser uma pessoa má não é o nervoso que eu vou sentir? Então eu diria assim, que quem está me acompanhando, ele pode ser como um artista, como uma atriz. Ela é uma pessoa boa, mas não porque ela teria dificuldade de ser uma pessoa má. Dá para entender? O que eu quero dizer é que se você tem reação física diante de uma dramatização, diante da maldade, diante do roubo, diante da mentira, é porque em algum lugar você é assim, já cometeu os atos, certo? Então, mais um dia você vai relembrando, fazendo uma limpeza na tua vida, na tua história, e no final você não vai mais ter reação diante da negatividade. E de tanto você semear o positivo, seguindo o princípio da mente, que tudo que você semeia, você inevitavelmente vai colher, aí sim a vida começa a manifestar. Vai ser uma série de vídeos, eu não posso falar tudo sobre isso, então essa é a primeira parte, vai ter a segunda, terceira, sempre referendo a como que vocês vão se pegar em flagrante na hora de descobrir esse ato. É por trás dos atos, tem muitos atos e a gente não consegue ver, mas com a minha técnica vocês vão conseguir ver que vocês atraem aquilo que vocês têm nos atos e não aquilo que você tem na linha do pensamento. Muito obrigada.